Questão 106, senhores. Enem PPL 2023 na tela aqui. Como vocês sabem, mas para aqueles que não sabem e também para quem sabe, meu nome não muda, né? Thiago Rodrigues aqui, o TH enunciado, senhores. Na produção do politereftalato de etileno, o nosso PET utiliza-se como reagente o paradimetilbenzeno, também chamado de parachileno. Ele é dado aqui suave, na verdade ele está aqui, ó, parachileno, que deve ter alta pureza, ou seja, ele tem que ser puro, beleza? No entanto, o parachileno obtido do petróleo possui contaminação dos seus isômeros ortoxileno e metaxileno, cujas estruturas são apresentadas na figura. No quadro são listadas as temperaturas de fusão e ebulição desses três isômeros. Temos aqui, beleza. Cada isômero tem a sua temperatura de fusão e ebulição em graus Celsius, tá aqui. Qual processo de separação permite a purificação desse reagente? Então, senhores, a gente quer o parachileno, tá? A gente tem esses valores aqui contrapondo com os demais. Bora lá, senhores. A gente tem uma mistura, no caso, homogênea, beleza? A gente tem uma mistura homogênea deles. Tipo, tá no petróleo, são espécies apolares, então forma uma mistura homogênea, beleza? Então a gente vai pensar em métodos de separação para misturas homogêneas. Vamos lá, senhores. Vou pegar logo destilação simples e fracionada. O intuito é o mesmo, ou melhor, processos são parecidos. Cara, ambos são para misturas homogêneas, beleza? Só que o que consiste a destilação? A destilação, senhores, vamos botar aqui, resumidamente, tá? A destilação vai consistir na temperatura de ebulição dela, da espécie, claro. Por quê? Vai vaporizar a amostra e depois condensar. Claro, a destilação simples eu não tenho um controle muito grande da temperatura. É mais usado, vou botar até aqui, ó, simples. É mais vou botar mais usado para misturas sólido, líquido, claro, homogênea, e a fracionada é utilizada para misturas homogêneas, líquido, beleza? Então poderia usar a fracionada? Bom, senhores, geralmente quando a gente fala de petróleo, a gente pensa em fracionada sim. Mas tá vendo que a temperatura de ebulição delas é próxima, é bem próxima. Ó, 137,5, 139,3 é menos 2 graus de diferença e 144. Então, mesmo que a simples nem pensar, irmão. Menos de 2 graus de diferença, nem pensar. Mas a fracionada, assim, eu vou até riscar logo aqui, ó. A fracionada, a gente tem esse controle de temperatura. Por exemplo, na produção de cachaça, de etanol, etc., a gente utiliza a destilação fracionada. E, por exemplo, pegar só do etanol. A temperatura de ebulição do etanol está ali mais ou menos 78 graus e da água, por exemplo, está a 100. Então, assim, são 20 graus de diferença. A gente usa a destilação fracionada. Só que, cara, menos de 2 graus de diferença fica complicado também, tá? Fica complicado de ter isso. Ah, Thiago, poderia ter um laboratório brabo. Poderia. Mas vamos analisar as outras para ver? Pode ser? Cristalização simples, senhora. Cristalização é a formação de cristais, ou seja, sólidos. Então a gente vai ter que pensar, na temperatura de fusão, beleza? E aí a gente tem cristalização e a gente tem solidificação. São processos parecidos, tá? Os dois vão formar sólidos. Só que aqui eu tenho cristalização simples. Olha aqui. 13,5 graus Celsius, menos 47,4, menos 25. Pô, tá. Daqui para cá tem uma diferença aí de
50, 60. Talvez a cristalização não consiga fazer essa separação, porque como na destilação simples, a cristalização é simples no caso, ela não tem um controle de temperatura também. Não tem quanto a fracionado. A destilação fracionada, como eu falei, ela tem um controle de temperatura maior, só que no caso para aquecimento. A solidificação vai ser um resfriamento controladinho, bonitinho, beleza. Então, senhores, ó, não vai poder ser a cristalização simples. Mas a solidificação é interessante, tá? Destilação fracionada, eu já falei. E agora extração líquido-líquido. Extração líquido-líquido, a gente pensa na extração quando a gente tem, por exemplo, o café. Não estou falando da filtração em si. Você coloca o pó de café para preparar na água. A água e o pó de café, no caso, o pó de café tem compostos apolares ali. Só que a água consegue extrair, por exemplo, a cafeína, pensar na cafeína, consegue extrair a cafeína do pó de café e assim produz o café propriamente dito. Mas então assim, ela extrai de alguma coisa que estava ali. Cara, não tá. Essas espécies, ela não está numa folha, não está em alguma coisa assim que precisa ser extraído. Ela está misturado só, beleza? Então, senhores, também não é extração líquido-líquido. Então, de fato, senhores, a melhor opção aqui é a letra E, tá? A solidificação fracionada, que a gente vai analisar a temperatura de ebulição. E aí são valores distantes. Ah, o orto-chileno aqui é perto? É, mas eu quero tirar o para-chileno. Eu vou fazer o quê? Eu vou, digamos que está na temperatura ambiente, tá? Está na temperatura de 25 graus Celsius. Todo mundo líquido. Vou diminuindo a temperatura bonitinha. Vai chegar a 13,5, o para-chileno começa a solidificar. Enquanto esses dois carinhas aqui estão líquidos. Então, meu irmão, o que solidificar ali é o para-chileno. E a gente tira. Vai diminuindo a temperatura, depois vai chegar. Então, ó, se a gente seguisse, esse seria o primeiro, depois esse seria aqui o segundo e por último esse daqui. Show de bola? Então a gente consegue fazer isso. Tranquilão? Então, ó, letra E de escola, nosso gabarito. Show de bola, senhores? E aí acabou a questão. Mas se ficou dúvida, comenta, curta, compartilha, enfim. Valeu, senhores!